todos, sejam todos bem-vindos ao canal Casa dos Espíritos, onde nós damos hoje sequência ao nosso Evangelho no Lar. Eu saúdo a todos e rogo ao Mestre Jesus nesse momento que nos oriente, que nos ilumine, que nos abençoe, que nos proteja, a espiritualidade maior que nos ofereça um bom momento de reflexão, que isso sirva sempre como esteio, como norte, como referência para a orientação de nossos passos nos momentos de incerteza, de dúvida, de dificuldade, e que todos sejam abençoados e protegidos nesse momento. Que assim seja. Olá, meu nome é Silvia Dove. Hoje eu estarei fazendo o Evangelho no Lar. O tema é do Livro dos Espíritos, né? Capítulo 1, Mundo Normal Primitivo. Item 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, ou seja, aqueles que não são inteligências que não têm necessidade de estar na matéria, né? 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal, o mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, o nosso corpo é uma roupa, né, que Deus nos empresta para vivermos uma experiência, mas a partir do momento que a gente cumpriu a nossa missão enquanto estamos aqui, né, porque a gente está aqui, né, por necessidade de aprendizado, desenvolvimento, melhoramento, né, e a busca da aproximação com a espiritualidade e assim por diante. Então, o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Né? 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes, no entanto, sua correlação é incessante, porque reage incessantemente um sobre o outro. 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais, mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas, ao menos adiantados. Né? Olá, eu sou a Giovana e eu vou fazer a leitura com vocês do capítulo 1, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos, da parte que vai falar da forma e ubiquidade dos espíritos, questões de 88 a 92, tá bom? Essa parte do livro dos espíritos vai estar falando um pouquinho sobre como os espíritos se apresentam, né, a forma deles, e a ubiquidade, que é essa capacidade de ser onipresente, né, de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Como que isso funciona, o mecanismo disso, tá bom? Então vamos lá. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Se quiserdes, é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte, e é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque é aí que está a sede da inteligência. Os espíritos gastam um tempo qualquer para transpor o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou bem é subitamente transportado para o lugar onde quer ir.
ambas as coisas. O espírito pode, muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade e também da natureza mais ou menos depurada. A matéria faz obstáculo aos espíritos? Não, eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo. Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, e é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o sol é apenas um, e no entanto ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito lhes é preciso, isso depende do grau da sua pureza. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, tal como uma centelha que projeta ao longe de sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Então é isso. Obrigada e até a próxima. Pois bem, amigos queridos, essa foi a reflexão, as mensagens de hoje. Que a gente saiba meditar, refletir e mais do que isso, mais importante, é colocar em prática, aos poucos, um pouco de cada vez, cada um no seu tempo, cada um no seu entendimento. Para Deus não existe pressa. Deus não observa a nossa pressa. Ele observa a nossa perseverança, a nossa determinação. Como disse o Mestre Jesus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu rogo a Deus que nos permita uma boa semana de trabalho, de reflexão, que a gente saiba, busque e procure sempre sermos úteis aonde a gente estiver, no nosso trabalho e fora dele, no nosso grupo de estudos e fora dele, nos nossos grupos de convivência e fora deles, no nosso lar e fora dele. Em qualquer lugar que a gente possa ser um bom próximo, um bom amigo, um bom samaritano, um bom companheiro, um bom ouvinte. Que a gente saiba ouvir a dor do próximo sem elencar as nossas. Que a gente saiba servir e atender sem queixumes. Que a gente consiga esvaziar o tonel de nosso ego, de nossa vaidade. Que a gente sempre ande aberto ao coração amoroso e divino do Pai. A gente navega no amor divino, assim como o peixe na água. O amor está em toda parte, por dentro e por fora. Nós criamos bloqueios a esse amor. Que a gente saiba manter um bom pensamento, manter o coração aberto, manter a intuição aberta, manter a mente aberta para o bem. Que a gente saiba olhar para o que é bom, enxergar o que é bom, extrair o que é bom das pessoas, das lições, dos momentos da vida. Que Deus abençoe e proteja todos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho e aqueles que não são. Que Deus proteja a todos, a toda a humanidade, a todos aqueles que se encontram agora sob o jugo da guerra, não só na região da Ucrânia, como em vários focos de guerra ao longo do mundo. Que os governantes sejam tocados por um pingo de generosidade e humildade e deixem de lado esse orgulho nefasto, orgulho de raça, orgulho de casta, esse egoísmo, essa ambição desenfreada que não leva ninguém a nada. Que o Senhor proteja, Pai,
aqueles que padecem a falta de teto, de agasalho, de alimento, de água potável, de medicina, de saneamento básico, de liberdade afetiva, cultural, social, aqueles que sofrem o frio, a sede, a fome e que vivem sob o império da tirania. Seja feita sempre a sua vontade e não a nossa. Que assim seja. Muita paz.